Vamos a mais um estudo do livro Como Vencer as Suas Guerras pela Fé. E hoje, página 48, o diabo diz assim: eu vou te derrubar. Eu digo que você está amarrado. Em nome de Jesus. Ao longo dos anos de serviço ao Senhor Jesus, vi inúmeras vezes Satanás ameaçar pastores, obreiros nos cultos, durante as orações de libertação. Certa vez, um jovem pastor foi ameaçado por um espírito. Aos gritos, o demônio disse: vou te derrubar, levando ao pecado da prostituição. Em vez daquele jovem pastor amarrar aquelas palavras do espírito imundo e se precaver, o pastor agiu de forma imatura e debochada às ameaças do diabo. E disse para aquele demônio: se você vai mandar alguém, então que seja um violão. Esteja certo de que eu não vou cair. Rindo, o jovem pregador expulsou o demônio e continuou a zombar daquelas ameaças, dizendo ao povo que o diabo era bravasteiro. O tempo passou. Aquele pastor mudou de igreja, mas continuava na sua fé infantil. Até que uma jovem muito bonita chegou à igreja e depois de alguns meses foi levantada obreira. A moça era a melhor obreira da igreja, simpática, prestativa e muito trabalhadora. Além disso, era exatamente o tipo de mulher que atraía aquele rapaz. Daí, Satanás, ele arma ciladas de acordo com aquilo que você, no seu ponto fraco. Você precisa fortalecer os seus pontos fracos. Ela começou a gostar do pastor e foi até a ele e se declarou a ele. Então eles começaram a namorar, segundo a liberação da direção. Mas era um relacionamento preparado pelo inferno para levar aquele pastor a cair. E não, isso aqui é um caso. São muitos os casos que acontecem dentro da igreja. Não só com pastor, como também com obreiros. O diabo, ele age exatamente no seu ponto fraco. Veja que quando o Senhor Jesus esteve no deserto, nos seus 40 dias ali no deserto, sem se alimentar, o diabo apareceu para ele e ofereceu a ele o quê? A pessoa, quando está em jejum, o que ela mais quer é comer. O diabo ofereceu a ele pão, dizendo: se és filho de Deus, ó, causando a dúvida, transforma essas pedras em pães. Mas o Senhor Jesus não tinha uma fé infantil. E ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E não foi o mesmo que aconteceu com aquele jovem pastor. No abrasamento do namoro, veio o ato sexual. E no momento em que estavam ambos ali na cama, aquela jovem manifestou com o mesmo demônio que anos atrás se manifestou em uma outra moça, dando gargalhada e dizendo: eu não disse que ia te derrubar? Desgracei a sua vida. Não era uma mulher violão que você me pediu? Eu trouxe para você. Então, eu dei o que você me pediu. Está vendo? Vai brincar com o diabo, acaba queimado, como ele está agora. Como esse pastor, temos inúmeros outros membros, obreiros, pregadores, famosos, anônimos, que foram feridos nessa guerra espiritual. Ele confiou em sua própria força, em vez de se revestir da armadura de Deus e agir com vigilância contra o adversário de nossas almas. O que o diabo quer, meu querido, não é te causar uma doença, te causar um problema. Ele está
interessado, preocupado com a sua alma. É tudo que ele quer é a sua alma. E para isso, ele não tem pressa. Sabe qual é o prazo dele para conquistar a tua alma? O tempo que você vai viver nesse mundo. Porque depois que você partir desse mundo, aí não há mais o que fazer. Aí já está definido a quem você vai servir eternamente. Se você deu ouvido às palavras de Deus, então você vai ser filho de Deus. Mas se você não deu ouvido à palavra de Deus, você vai ser escravo do diabo no inferno. Consciente, hein? Acho que o fogo do inferno, ele não chega a ser tão incômodo quanto a consciência. Porque a gente vê naquela parábola do rico e Lázaro, que o rico não reclamou do fogo. O rico reclamou da consciência dele. Ele disse: Pai Abraão, eu tenho irmãos em casa. Mande Lázaro lá avisar minha família, meus irmãos, para eles não virem para cá também. Você vê que ele não reclamou do fogo, mas reclamou da consciência, porque ele lembrava que ele tinha irmão e ele tinha muita sede, porque no inferno não vai haver água, né? Porque o Senhor Jesus, ele é a água da vida e ele não vai estar lá. Se você é um frequentador da Igreja Universal do Reino de Deus, certamente já viu muitas pessoas possessas de demônios. Essa entidade maligna, quando fala, revela os horrores que são feitos na vida de pessoas dominadas por elas. Por isso, o nosso empenho em mostrar o fato, em mostrar quem de fato é o nosso inimigo e as suas estratégias que ele tenta para nos derrubar. Embora muitos, o estudo desse tema pareça um pouco assustador, é extremamente necessário para vencer essa guerra espiritual. Você não pode vencer o inimigo que você não tem conhecimento dele e das armas que ele usa. Muitas vezes você foge da oração da sexta-feira porque você fica com medo. Mas quem é que traz esse medo até você? É o mal que está agindo na sua vida. Porque eu não tenho medo dessa oração. Eu não tenho medo do diabo. Porque eu sei que ele é derrotado. Que o meu Senhor Jesus o venceu. E se você teme essa oração, é porque tem um demônio influenciando na sua vida, na sua mente. Falando para você que não é necessário esta oração forte. E amiga, o mal só sai se chegar o mais valente que ele. Porque assim está escrito. Quando o mais valente chega na casa, ele amarra aquele que está na casa e domina. Então, há necessidade dessa oração. Você deve participar às sextas-feiras dessa oração de libertação. Principalmente você que é membro da igreja, você que é obreiro, você que faz parte de um grupo, você deve estar quarta, sexta e domingo na igreja. Quarta-feira para buscar conhecimento do nosso Deus. Sexta-feira para expulsar os maus que entram no nosso caminho, através de erros e falhas, brechas que nós abrimos. E aos domingos para adorar e servir o Deus Todo-Poderoso. Esses 3 dias são necessários para você ter uma manutenção da sua fé. Do Éden até os dias atuais, Satanás e seus demônios têm atuado em todo o mundo. Ele age de formas diferentes aqui no Brasil, na África, na Europa, na Ásia, nas Américas, na Oceania. Porém, o mesmo em conjuntura, mas de maneira diferente ele age. O objetivo dele é um só: levar as pessoas a se desviar da palavra de Deus. Ele não muda e ele não vai mudar. De forma velada ou aberta, interfere na cultura, ele interfere na política, ele interfere, sem dúvida alguma, nas religiões, até mesmo onde se prega a palavra de Deus, principalmente ali. É onde ele quer agir para afastar você da presença de Deus. Age na internet, na ciência, na educação e em todas as áreas que rege a vida do ser humano. O que ele mais está atuando agora é na destruição das famílias. Famílias que hoje os pais não podem mais educar os filhos.
Por quê? Está proibido. Você hoje não pode açoitar o seu filho. Isso é crime hoje. Só que lá em Provérbios, Deus ele manda você açoitar a criança, fustigar a criança com vara, para salvar a alma dela do inferno. Só que hoje é proibido, por lei, você fustigar o seu filho com vara. Se o vizinho ouvir você, ou filmar você, educando o seu filho com a varinha, ele delata você e você perde até a guarda do seu filho. Mas que hoje é necessário, então, que ele tenha o conhecimento da palavra. Porque a palavra que liberta é a palavra que salva. Só que Deus, ele disse, para fustigar o seu filho com vara, para que ele, então, você livre a alma dele do inferno. Mas as suas estratégias são diferentes para atacar os cristãos e incrédulos. Sobre isso falaremos nos próximos capítulos. Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem voltaremos. Não se esqueça do texto de hoje, da mensagem de hoje. O diabo diz assim: eu vou te derrubar. Eu digo que está amarrado. Vamos fazer uma oração. Nosso Deus, obrigado por essa palavra, meu Pai. Guarda e conserva a nossa fé. Não deixe que a vontade do diabo prevaleça em nossas vidas, porque nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. Cuida de nós, meu Pai. Abra o nosso entendimento. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus.